Recording is on. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Augusto, essa é mais uma aula da Academia Maiêutica. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui. Se você estiver assistindo essa aula através de uma gravação em qualquer horário da sua vida, em qualquer lugar do universo, seja bem-vindo também. E hoje nós falaremos sobre uma coisa que nós sempre falamos. Na verdade, nem sempre falamos, mas há uma necessidade de comentar sobre ele aqui. E muitas vezes a gente nem fala, mas nós vivemos através dele, certo? Hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre algo que nós não podemos escapar. Ele sempre está no presente, no passado e no futuro conosco, né? Vamos falar sobre o tempo. Eu mandei lá no grupo o clipe, né, do Oficina G3, né, o Tempo, né, que foi uma das primeiras músicas que eu escutei da banda. Na época eu não era tão fã assim, achava a Oficina G3 meio besta, né? Mas, assim, eu escutei essa banda. Na verdade, eu não gostava por causa da fanbase. A fanbase era muito chata. E aí, comecei a escutar, escutei o tempo, assisti o DVD, né? Tinha aquele coral lá e tal. E foi uma música boa, né? Eu escuto até hoje, quando eu lembro. E essa música, ela vai ser. Na verdade, ela tem um referencial muito grande para essa aula, né? A música ela começa assim, eu acredito que vocês todos aqui saibam, né? O vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias nessa vida passageira. E isso lembra que o tempo, ele sempre estará conosco, né? Ou melhor, nós sempre estaremos subservientes a ele, né? Estamos sob a sua vontade. E isso nós nunca poderemos escapar do tempo, né? A não ser quando a gente morrer, né? Não estiver mais existindo aqui na Terra. E uma outra parte da música fala o seguinte: o tempo se vai, mas algo sempre guardarei, né? O teu amor que um dia eu encontrei. E aí vai pro refrão, né? E isso remete ao quê? Que mesmo que o tempo passe, né, a nossa memória ela vai guardar o momento que nós vivemos. Não é à toa que a gente sempre lembra de momentos bons, né, de alguns momentos que nós vivemos, porque fica guardado na memória. Nem sempre a gente tem esse momento tão claro na nossa mente, porque a gente vai precisar fazer uma construção, né, de toda a linha temporal que vivemos, né, até chegar naquele momento lá. Né, aí a gente lembra somente as coisas mais importantes, porque a nossa mente ela filtra, né, aquilo que serve, né, que é o mais importante e aquilo que já é secundário. E para muitas pessoas o tempo é inimigo, né, e sempre buscam lutar contra o tempo, só que a gente sempre perde, a gente sempre perde. E o simples girar dos ponteiros do tempo, né, do relógio, isso aí acaba gerando, ou pode gerar, na verdade, uma ansiedade. E isso acaba piorando quando se tem uma tarefa que ainda não se cumpriu, um prazo que foi estabelecido e a gente não honrou esse prazo, né? E infelizmente isso pode gerar realmente uma ansiedade e pode gerar comportamentos que não são saudáveis e também vai nos ajudar a conseguir algo que nós não almejamos, que é o que? A procrastinação. E procrastinar pode até fazer parte do nosso vocabulário, no entanto, ela não pode estar presente na nossa vida, no nosso cotidiano. E, às vezes, nós nos sentimos reféns do tempo. E parece que até que nós não vivemos por conta própria. Né? E, sinceramente, quando nessa época aqui, ó, essa época final de ano, eu sempre tenho um lapso de tristeza, assim, cara. Porque parece que o tempo passou e eu sofri calado. Não, parece que eu vivi durante esse período todo e não consegui fazer tudo aquilo que eu almejava fazer. Né? E aí parece que sempre falta alguma coisa, parece que você nunca está completo,
Parece que as coisas que você tinha programado para fazer não deram totalmente certo, mas mesmo com esse lapso de tristeza, né, se comparar 2019 para 2020, meu Deus, foi 2020, apesar de todos os pesares, para mim foi um ano muito bom, em alguns sentidos, claro, né? Ano passado, de 2019 para 2020, eu passei o ano, né? Essa transição de ano sem andar, né? Tava só de muleta, voltei a andar normalmente em fevereiro. Hoje, ó, olha só, onde eu tô aqui, né? Tô caminhando, tô quase voando praticamente. E assim, né, eu com esse pensamento, eu fico balanceando as coisas. Eu vi naquilo que eu vacilei e eu percebi também as coisas que eu aproveitei o tempo. Numa outra aula, a gente falou sobre economizar, né, e consumir o tempo. Dessa vez, né, apesar de todos os pesares, eu consegui economizar um pouco de tempo. E esse tempo que foi economizado, ele foi investido em uma coisa que valeu a pena. E uma das coisas que valeu a pena foi, e que está valendo a pena, na verdade, né, é estar aqui com vocês, aqui toda quinta-feira, falando aqui, vocês me ouvindo, né, eu conseguindo passar algo para vocês aqui, algo que seja do interesse de vocês, algo que seja, que para vocês também é importante, né, e isso é bom, isso é bom. E eu aproveitei o tempo, aquilo que eu pude, apesar de alguns vacilos também, né, mas ninguém é perfeito, né? E também essa questão de ninguém é perfeito é uma desculpa esfarrapada. Mas a gente tem que aprender a economizar o tempo, certo? Mas em algum certo sentido, nós acabamos, infelizmente, acabamos no desonramos alguns compromissos, né? Como eu falei antes, a gente vem procrastinando, nós procrastinamos muito, deixamos algumas tarefas de lado e até mesmo abrimos mão daquilo que amamos fazer. Vocês acreditam que abriram mão de algo que vocês gostam de fazer, né? Por falta de tempo. Ah, tem um tempo não, tenho que fazer outras coisas, né? Mas claro que a nossa vida, ela é uma vida um pouco corrida. E engraçado que quando a gente encontra alguém, assim, e aí, rapaz, como é que você tá? Ah, eu tô bem, tô na correria, aí pronto. Pá, às vezes é literalmente a correria. Oi, tudo bem? Tá, oi, pá. Tô na correria, tchau, tchau, tchau. Te passa um zap, e o zap nunca chega, né? E aí, isso acontece muito porque nós não sabemos economizar o tempo. E aí, nessa mesma aula, eu falei que muitas pessoas tentaram conceituar o tempo, né? Muitos pensadores tentaram chegar a uma conclusão satisfatória e nunca chegaram naquilo que é o tempo, no que é o conceito de tempo. E nós, quando tentamos isso aí, sempre somos derrotados, né? E quando desejamos definir o tempo, de fato, né, nós somos derrotados, somos oprimidos, nos sentimos fracassados. E esse desejo de definir é uma tentativa de relacionar, de ter uma relação diretamente com o tempo. E aí, um cara chamado Francesco Cirillo, ele que foi o criador do método Pomodoro, o método Pomodoro, se vocês não conhecem, é um método de estudo, né, que você estuda, separa o tempo em 30 minutos, né, a cada 30 minutos, aí 25 minutos você estuda ou faz aquilo que a atividade que você programou a fazer, descansa 5 minutos e assim sucessivamente, tá? Esse é um método muito fundamental, né, que nos ensina a estudar, nos ensina a ter foco e também
Tem duas coisinhas aí que ele nos faz entender, né? Dois aspectos que estão muito profundamente interligados, conectados, relacionados, que parecem coexistir em relação ao tempo, em respeito ao tempo, naquilo que diz respeito ao tempo. E são dois, né? É o devir e a sucessão de eventos. O devir é aquilo que virá a ser, certo? Aquilo que virá a ser. E as características do devir são coisas que realmente a gente se preocupa, mas assim, a característica do devir, como ele vem a ser, ele não é concreto, então ele é abstrato, certo? E ele é dimensional do tempo, porque foi ele que fez surgir aquilo que nós, né, tentamos fazer, né? Apesar de a gente não conseguir conceituar o tempo, mas a gente tentou dividir o tempo em horas, minutos, segundos, certo? Por aí vai, centésimos, milésimos, enfim. E também nos dá a ideia de ter um eixo, certo? E como nós fazemos algumas apresentações espaciais de ir de um ponto A, né, medir a distância entre dois pontos, né, do ponto A até um ponto B, isso aí num quesito do tempo, no eixo temporal, isso aí vai nos dar uma noção de que nós estamos atrasados. Estamos atrasados no sentido, em relação à noção do tempo. Beleza? Tá tudo bem até aí? Qualquer coisa fala aqui, tá? E a outra coisa, o outro aspecto é a sucessão de eventos. A sucessão de eventos, ele nos dá, diferente do devir, ele nos dá um aspecto concreto da ordem temporal. Porque isso a gente está, na verdade, praticamente, digamos assim, de certa forma, no controle da situação. Porque nós acordamos, tomamos banho, tomamos café, espero que vocês tomem banho, né? Tomamos café da manhã, nós estudamos, nós almoçamos, nós dormimos, descansamos, brincamos, nós jantamos, nós dormimos, nós temos essas atividades. E com essas atividades, nós temos uma certa noção do tempo que a gente gastou, do tempo que a gente está vivendo ali, tá? Então, só que há uma diferença aqui, não uma diferença entre em relação a esses dois aspectos, mas em relação a nós adultos e as crianças, porque as crianças elas têm essa noção de tempo antes de desenvolverem a ideia do tempo, né? A ideia do tempo abstrato, do devir, que isso aí passa independentemente de qualquer evento. E a criança, ela não tem essa noção do devir porque ela não está preocupada naquilo que virá. Ela está vivendo aquele momento aqui. E nós temos essa preocupação, né, do devir. A gente fica pensando, poxa, o que será amanhã, como eu viverei, o que vai acontecer e tal. E isso vai gerando uma série de fatores que não são bons, certo? E nesse caso, esses dois aspectos, né, como eu falei mais cedo, o devir ele gera ansiedade. Isso porque ele dá uma ideia de ser ilusório. O devir é indefinido, ele é infinito, porque nós não temos a capacidade de medir o devir, porque ele ainda virá, ele não está, ele virá a ser, né? É futuro. Tá entendendo aí? Então o tempo passa, ele escorrega, né? Ele se move e ele se move para onde? Ele se move em direção sempre ao futuro, sempre ao futuro. Por isso que é o devir. E se tentarmos medir a nós mesmos em relação à passagem do tempo, a gente vai ficar como? Vamos nos sentir inadequados, vamos nos sentir oprimidos, vamos nos sentir escravizados, como eu falei mais cedo, fracassados, derrotados. Nós vamos sentir as piores pessoas do mundo. Porque nós, muitas vezes, perdemos a nossa energia vital, a força que nos permite realizar as coisas, né? E aí a gente pensa,
A gente tá parado ali, né? Tá quieto no canto e a gente pensa, caramba, olha só, eu tô aqui já fazem 2 horas e as 2 horas passaram voando, né? Eu tô aqui há 2 dias aqui fazendo isso aqui e ainda não acabei. Os 2 dias passaram por um sopro. E a gente não tem esse controle. Porque isso aí vai gerando ansiedade, e essa ansiedade é ruim. E em momentos de ansiedade, momentos de fraqueza, né, o objetivo daquilo que a gente está fazendo se torna obscuro, a gente não tem a clareza. Porque é devir, é aquilo que virá. Mas, diferente do devir, a sucessão de eventos, ele parece ser o aspecto de tempo que menos gera ansiedade, né? Porque há uma progressão, né? E às vezes a progressão regular dessas atividades que temos, né, de dormir, levantar, acordar, tomar banho, né, tem um poder de nos acalmar, porque nós pensamos aqui, olha só, temos 24 horas no dia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro, e aí eu já sei que eu fiz. Então isso dá uma calma, beleza? E diante de todas essas coisas que eu tenho falado, nós precisamos nos ater a outras coisas que nos possam trazer, nos possam oferecer melhorias no nosso estudo, né? Parece que todos esses assuntos que eu venho abordando aqui nunca tem a ver o fim, né? Na verdade, com o propósito, né? Que é o estudo aqui, a organização. Mas tudo tem a ver, né? E a gente tem que usar toda essa metodologia, todas essas coisas que a gente está aprendendo aqui, para poder ter sucesso naquilo que a gente vai propor fazer. E uma coisa que é certo é que o tempo nunca estará ao nosso favor, né? Então, é necessário que que nós precisamos aprender a enxergar melhores as coisas, tá? Primeiramente, nós precisamos nos aliviar em relação ao devir. A gente não precisa se preocupar tanto com ele, mas a gente tem que se concentrar naquilo que devemos fazer. E realmente fazer o que deve ser feito é o nosso dever. Nós temos que fazer aquilo que deve ser feito nesse momento, nesse horário, nessa hora aqui. Se eu tivesse me preocupado com o devir, né? Eu estava ontem, digamos assim, caramba, amanhã tem uma aula, eu estou me preocupando com a aula. E a aula vai ser isso, como é que a aula vai ser? Será que quantas pessoas vão estar aqui na sala? Quantas pessoas vão ver, vão assistir essa aula depois, tal, tal. Eu nunca ia fazer essa aula aqui. Nunca ia apresentar essas coisas para vocês, porque ia estar preocupado, ia me gerar ansiedade, e ia ficar, sabe, não ia dar certo. Só que nisso tudo, pessoal, a gente precisa nos concentrar mais, não nos perder com distrações, né, porque elas sempre aparecem. Inclusive, enquanto eu estava programando essa aula aqui, houve diversas interrupções, né, diversas. Estava aqui fazendo aqui, alguém me chamava, uma coisa aparecia e uma mosca passava e eu olhava, que mosca bonita, rapaz. Como essa mosca voa, né? Só que a ideia é que nós devemos focar na nossa atividade, ignorar as distrações. E com isso nós vamos ampliar nossa consciência sobre as decisões que tomaremos, as decisões que tomamos, né? E isso só vai acontecer quando nós estivermos com os olhos firmes nos nossos objetivos. Porque só assim o nosso foco será constante. Qual é a ideia daqui? Uma jornada. Ponto A ao ponto B. Eu tenho que estar focando aonde? No ponto B. É ali onde eu quero chegar. Então eu tenho que ter foco, certo?
meu foco será constante, a minha determinação será mais aguçada, nós aumentaremos a nossa qualidade tanto de tempo quanto de estudos. Ponto. Acabou. Só assim a gente consegue. E, além disso, né, pode nos ajudar em outras atividades também. Não somente nos estudos, mas na nossa vida cotidiana. E até mesmo, se por um acaso nós formos nos dedicar a situações mais complexas, né? Mais complexas aquelas que já não fazem mais parte do nosso cotidiano, né? Que está muito além, que a gente não costuma fazer. Só que aí, no meio dessa coisa toda, essa questão de tempo, né? Vale salientar que fazer o nosso dever, nós estaremos salvando vidas. Vocês lembram que eu acho que foi na segunda ou na terceira aula que eu falei da esperança, né? E agora vocês podem perguntar, mas como assim salvando vidas, senhor Augusto? A gente vai salvar vidas. A gente vai salvar vidas de alguma forma. Porque assim, gente, acredite em uma coisa. Deixa eu beber uma água. Hoje a aula é um pouquinho rápida, tá? Esqueci de avisar isso no início. Mas essa não é a primeira vez que eu falo, não é a segunda vez, mas eu tenho falado aqui nas aulas é que pelo menos uma pessoa depende de você. Pelo menos uma pessoa, de 7 bilhões e tarará de pessoas nesse mundo aí, pelo menos uma depende de você. Mesmo que você não tenha essa pessoa para você alimentar, para você colocar para dormir, para você, sabe, cuidar de uma forma geral, essa pessoa depende de você. Ah, mas como essa pessoa vai depender de mim? Porque você é um referencial para essa pessoa. Na terça-feira, hoje é quinta-feira, na terça-feira, eu comecei uma mentoria com um amigo, né? E aí, com um colega, na verdade. Ele estava meio perdido na vida, ele me disse que tinha algumas preocupações, realmente ele tinha ansiedade, né, no próprio trabalho e tudo mais. Quando ele via algumas pessoas falando coisas, né, ele prestava atenção e via a forma de comunicação que essas pessoas tinham. No caso, ele poderia ter uma ideia boa, certo? Só que a outra pessoa, da forma que ela falava, né, acabava sobressaindo a ideia dele. E ele sempre ficava meio que, né, se sentindo inferior. E aí começou a falar, e a gente conversou, e terça-feira foi a minha primeira mentoria com ele. E eu nem pensei em fazer mentorias assim, mas por ter conversado, né? Porque isso aqui serviria para ele. Só que ele não gosta de aulas online, tudo mais. Mas tudo bem. E isso, quando eu falei do legado que ele deveria deixar, que ele deveria trabalhar na narrativa dele, na biografia dele, no curso da história que ele tem, e que ele deve escrever a sua própria história, aí ele despertou, ele ficou, caramba, é isso mesmo, sabe? E ficou, no final, a aula foi boa. Aí ele se sentiu, ele falando, rapaz, eu achei que eu ia estar 3 meses de, né, além daquilo que eu sei, mas eu já estou aqui, já estou em 2022, né, essa primeira aula, e eu fiquei feliz porque consegui despertar algo, né, e exatamente isso. Uma pessoa depende de nós, e estava ele e a filha dele, né, na aula, menina, acho que tem uns 10 anos mais ou menos, e aí eu falando, olha só, cara, não estude somente por você, olha sua filha aí,
atitude por ela também. E ela depende disso. E até comentei sobre o vídeo que eu comentei na primeira aula aqui do pai, que fez a barraquinha, né, para o menino estudar e tal. Porque o pai sabia que o filho dependia dele, né? Pelo menos tem uma pessoa nesse mundo que nos tem como referencial. Pode ser teu pai, pode ser teu filho, tua mãe, teu vizinho, uma pessoa, um seguidor na rede social, uma pessoa que nem te conhece, que você nem fala com ela. Sempre vai ter alguém que vai te achar exemplar. Seja para o bem, seja para o mal. Esperamos que seja para o bem, né? E aí, esses dias, acho que desde quinta-feira passada, eu tenho aberto as caixinhas de pergunta no meu Instagram. Pessoal, eu sempre tive vergonha de aparecer assim em rede social. Só que aí eu falei, cara, eu falei até com a Jenny, falei, vou abrir uma caixinha de pergunta aqui, né, no meu Instagram pessoal, né, que normalmente eu uso do Maílton, quase nem mexia no meu pessoal, só postava uma ou duas fotinhas ali. E aí, eu falei, na cara e na coragem, peguei aqui e botei, dicas de estudos, de leitura, façam pergunta. E teve gente que fez perguntas assim, eu fiquei, caramba, não sabia que tinha pessoas que precisavam disso, que precisavam daquilo, pessoas aqui no meu Instagram. E eu só tenho 855 seguidores. E no início teve umas 20 perguntas, mais ou menos. Aí foi baixando, né? Hoje teve umas 4 que eu abri, mas eu resolvi continuar. Porque eu vi que tinha uma necessidade, né, e às vezes são respostas bem normais, né? E uma pessoa perguntou lá, como posso conseguir, não, como terminar um livro que você não quer terminar, mas precisa terminar? Eu respondi, lendo o livro contra a sua própria vontade. E não foi algo irônico, foi o óbvio, que realmente tem que fazer. Aí a pessoa chegou lá e botou no direct, obrigado, fera. Num tom de ironia. E eu falei, o óbvio tem que ser dito, né? Mas eu não falei no tom de ironia, eu não falei no tom de arrogância, mas de fato, porque tem que ser feito. Nem se vocês olharem aqui na estante, tem alguns livros aqui que eu não gostaria de ter lido. E eu li por obrigação. E é difícil. Não é fácil você ler um livro que você não está nem interessado aqui. Na verdade, na maioria aqui, a maioria tem que eu gosto, né? Mas outros foi por obrigação, por causa da universidade. Vou chorar por isso? Não. O que eu vou aprender ali, né, de bom, ruim, eu vou ter que filtrar, mas eu vou ter que ler contra a minha vontade. Se fosse para ler tudo que eu tivesse vontade para ler, cara, aqui tava cheio de quadrinho, aqui tava cheio de ficção, só de filosofia que eu gosto, livro de histórias que eu gosto, pronto. Não ia ter outros livros que gastei dinheiro para comprar. Só isso. Né? E o óbvio tem que ser dito. Muitas vezes a gente quer fórmula mágica. Mas nem sempre as fórmulas mágicas são mágicas. E muito menos fórmulas, né? Então, como eu falei, a gente vai estar salvando vidas. E essas vidas, elas devem ser salvas, né? Se coloquem numa certa obrigação. Se coloquem essa obrigação. Pode até parecer um fardo pesado, mas não é. É algo que você precisa, de fato, né? E aí, sobre essas questões, eu vou lembrar também das outras aulas, que inclusive essas aulas estão sendo uma espécie de linha de tempo, né? Que uma está se encaixando na outra. E eu repito aqui que o dever, ele nos faz perseverar. E a perseverança nos traz esperança, tanto para nós e quanto para outras pessoas, aquelas pessoas que dependem de nós. E
eu quero que cada um de nós venhamos considerar o estudo não como um fim, né, mas como um meio para chegar naquilo que a gente quer chegar. Porque isso aqui é algo passageiro. Isso aqui é algo passageiro, isso aqui é transitório demais. Né? Um dia vocês estarão se achando aptos para seguir um outro caminho. Muitos não estarão aqui. Alguns podem até continuar nessas aulas. Mas, repito, isso aqui é transitório. E é por isso que nós devemos respeitar a nossa jornada. Porque a nossa jornada também é transitória. Tá? E com isso tudo, eu vou até fazer uma pequena equação aqui, olha só. Nós, devir é igual a quê? A esperança. Mas por que devir é igual a esperança? E devir não gera ansiedade, professor? Sim, gera ansiedade. Mas a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa observá-lo não como algo que trará uma ruína para nós, mas que neste exato momento aqui, no nosso presente, nós possamos criar uma ponte, certo? Uma ponte para que o que virá no futuro seja algo que foi construído agora. Tá? E aí, com isso, nós não temeremos o devir. E eu faço uma pergunta para vocês, e o que você deseja construir nesse momento? Qual é a tua construção? Qual é a ponte que você deseja construir? Porque este é o momento que nós devemos encarar nossos livros, devemos encarar nossos cadernos, não como meros materiais de estudo, mas como ferramentas que vão construir um futuro cheio de esperança, que irão construir um futuro esperançoso para cada um de nós. Certo? E essa construção, ela deve ser o nosso exercício de todos os dias. Essa construção deve ser o nosso exercício diário. Se você malha, faz exercício, todo dia não quer fazer, fica com o corpo chapado, então se exercite, construa teu futuro para que o devir seja conforme aquilo que você planejou. Pode ter diferenças? Pode, e acredito que haverá sim. Mas se você não construir o seu devir, alguém construirá para você. E não vai ser bom. Beleza? Então, pessoal, termino aqui a minha prosa com vocês, certo? Acho que foi até mais tempo do que imaginei. E é isso, pessoal. Certo? Eu encerro aqui agora. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, vocês comentam aqui. E eu vou terminar a gravação agora, encerrar a gravação agora, tá?